Olha, quando a gente ouve a palavra Inquisição, o que vem na cabeça, quase sempre são aquelas cenas bem sombrias, perseguição, violência. Só que a história por trás desse nome é, na verdade, bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. Para muita gente, Inquisição virou sinônimo de terror, de tortura, de intolerância. É aquela ideia de um período de trevas mesmo, sabe? De uma opressão sem dó. E essa imagem ficou muito forte, né? A gente vê em filme, em livro, tá na nossa cultura. E talvez a acusação mais pesada seja essa, a de que foi um instrumento que matou milhões de pessoas em nome de Deus. Essa narrativa de um massacre em massa, nossa, moldou completamente o que a gente pensa sobre a Inquisição até hoje. Mas e se a história que sempre contaram pra gente não for bem assim? E se a gente for olhar os documentos, os registros, e descobrir uma realidade um pouco diferente, uma com mais nuances, que meio que desafia essa visão mais simplista? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar nesses registros. Então, vamos lá. A gente vai passar por 5 pontos-chave para entender melhor essa história e tentar separar o que é fato do que é ficção. Primeiro, o mito dos milhões. Depois, o contexto da época, a ordem contra o caos. Aí vamos ver se foi um avanço na justiça. Também as outras perseguições que aconteciam e, por fim, de onde surgiu essa lenda toda. Certo. Vamos começar pelo ponto mais polêmico, o mais chocante de todos: os números. Essa ideia de milhões de mortes é o que a gente mais ouve por aí, né? É o que está na cultura popular. Mas, quando a gente vai ver os dados históricos, o que os pesquisadores sérios de várias áreas dizem, a história é outra, bem diferente. E aqui está o ponto central. O número total de execuções ao longo de séculos e em vários países diferentes fica na casa de poucos milhares. Sim, isso mesmo, milhares. Claro, continua sendo um número trágico, não há dúvida, mas é um número absurdamente distante daquela cifra de milhões que todo mundo fala. E para a gente ter uma ideia, uma perspectiva, olha só que comparação interessante. Existem estudos que mostram que só na primeira semana da Revolução Francesa morreu mais gente do que em toda a história da Inquisição Espanhola. Isso ajuda a gente a calibrar um pouco a nossa visão sobre a violência daquela época, né? Bom, para entender a Inquisição, a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo em que ela apareceu. Era um mundo muito diferente do nosso, com outras leis, outra mentalidade, outra forma de ver as coisas. Por exemplo, a Inquisição foi criada, em parte, para lidar com grupos como os cátaros. Eles acreditavam que o mundo material era uma criação do mal, então eles condenavam o casamento, a procriação, chegavam ao ponto de matar mulheres grávidas. Para a sociedade da época, isso era visto como uma ameaça existencial, uma subversão completa da ordem social. E olha que curioso. Antes da Inquisição, se alguém fosse acusado de heresia, o que acontecia? Muitas vezes a pessoa era simplesmente linchada por uma multidão, sem chance de defesa, sem julgamento, nada. A Igreja criou os tribunais justamente para colocar um freio nisso, para trocar o caos e a justiça com as próprias mãos por um processo formal, por uma investigação. E isso nos leva a um ponto que, olha, pode até parecer surpreendente. Por mais que a gente veja falhas, os procedimentos da Inquisição acabaram ajudando a criar as bases para muita coisa que a gente tem hoje no direito moderno. Sabe a ideia de direito à defesa? De ter um advogado, a presunção de inocência, aquela máxima na dúvida a favor do réu, até o conceito de habeas corpus. Muito disso foi desenvolvido ou aprimorado ali nos tribunais da Igreja. A ideia era justamente evitar abusos e ter um julgamento mais racional, né? Diferente do que a multidão faria. E o processo funcionava mais ou menos assim. A igreja investigava a denúncia, o tribunal dela determinava se a pessoa era ou não herege. Se fosse considerada culpada e não se arrependesse, ela era entregue ao Estado. E aí era o Estado, o braço secular, que aplicava a punição. Isso é super importante porque era o poder civil que executava a pena, assim como fazia com outros crimes da época. Outro ponto fundamental é botar as coisas em perspectiva. A Inquisição Católica não foi um evento isolado, sabe? Não foi a única forma de perseguição religiosa que rolou na Europa naquela época. Se a gente comparar com o que aconteceu em outros lugares, pensa na Reforma Inglesa com a execução de católicos, ou na Genebra de Calvino, onde adultério podia dar pena de morte, ou, claro, na famosa caça às bruxas de Salem, nas colônias americanas. Quando a gente olha para esses outros eventos, o processo da Inquisição, com todos os seus defeitos, parece até mais organizado, menos aleatório. Certo, então fica a pergunta. Se a realidade histórica tem todos esses matizes, de onde é que veio essa imagem tão terrível e exagerada da Inquisição que a gente tem hoje? A resposta, em grande parte, está num fenômeno que os historiadores chamam de lenda negra.
Basicamente, foi uma baita campanha de propaganda. Foi criada ali nos séculos XVI, XVII, principalmente pela Inglaterra, que era a grande rival política e religiosa da Espanha. A Espanha era a superpotência católica da época. E essa lenda negra foi uma forma de demonizar o inimigo, exagerando tudo de negativo. E no fim, essa história toda sobre a Inquisição deixa a gente com uma reflexão importante, né? Como é que a propaganda pode moldar a nossa visão da história? Até que ponto o que a gente acha que sabe sobre o passado não foi, na verdade, moldado pelas narrativas que ganharam as disputas políticas e culturais de cada tempo? Fica aí o convite para a gente sempre olhar a história com um pé atrás, com um olhar mais crítico.